Olá amigos, eu sou Mônica Pantaroto do Espaço Astrolábio e hoje eu estou aqui novamente para gravar mais um vídeo na continuação daquele vídeo passado sobre mudanças. E para quem já assistiu, vocês vão ver que eu citei sobre a questão do tempo, que a forma de a gente lidar com o tempo está bem alterada. Então hoje eu vou fazer um vídeo para refletir um pouco sobre essa questão de como a gente lidar com essa percepção diferenciada do tempo, né? Que as pessoas dizem, não tenho tempo mais para nada, não está dando mais tempo de fazer as mesmas coisas. Então a gente entender um pouquinho o que está se passando, como que a gente pode lidar com isso. Então, primeiramente, eu escolhi uma frase muito interessante que eu gostaria de ler para vocês, é do Albert Einstein. Ele diz: a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Então eu escolhi essa frase porque eu achei muito interessante essa questão da ilusão do tempo, né? Porque a gente tem o tempo lá do reloginho, né? Que se mede 24 horas. Mas o que está acontecendo, na minha visão, é a forma como a gente está vivendo no dia a dia, muito mais acelerada. Existe uma requisição muito maior para a gente lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Então, antigamente a gente tinha, a gente escrevia uma carta, a carta demorava um tempo para chegar, né, para a pessoa ler. Então, a comunicação entre as pessoas era muito mais lenta, né? Depois a gente foi introduzindo o telefone, a internet, o WhatsApp, e hoje a gente vive uma outra realidade. Por exemplo, antes, quando alguém precisava falar com você e você não estava em casa, a pessoa te ligava e tocava o telefone e a pessoa ia te ligar mais tarde. Hoje não, né? As pessoas chegam no consultório, elas sentam, peraí só um minutinho que eu preciso responder a mensagem. Então a gente está o tempo todo sendo requisitado por diversas pessoas, diversas condições de trabalho, de família. Então a gente está tendo uma forma de viver esse tempo alterada. E eu trouxe aqui umas reflexões que um cientista muito famoso que se chama Greg Braden, ele fica determinado tempo em algumas culturas estudando o que veio acontecendo com essas culturas, como que a civilização foi se desenvolvendo. E o Greg Braden, num dos livros dele que se chama Despertando para o Ponto Zero, ele faz uma reflexão sobre essa nova humanidade, né? Como que nesse momento a humanidade está recebendo novas informações. E uma coisa que ele estuda através de algumas civilizações antigas, como civilização maia, asteca, entre outras, é que o nosso sistema hoje planetário está numa condição, num momento energético diferenciado, né? O calendário maia nos diz sobre um fechamento de grande ciclo de 13 mil anos, que está inserido num ciclo maior de 26 mil anos, que se chama precessão dos equinócios. E o que significa isso? A nossa Terra, ela está numa colocação energética e planetária em relação ao centro da galáxia diferente, onde a gente está recebendo um fluxo de partículas de fótons, né? O que se chama de cinturão de fótons, de uma forma muito específica desse momento. A gente está recebendo um estímulo de luz muito intenso. E junto com isso a gente entrou numa chamada era aquariana, onde Aquário astrologicamente é regido por Urano, e como eu comentei no outro vídeo, Urano entrou agora num novo signo, que é Touro, né? Checando a forma como a gente lida com a matéria, porque Touro
está relacionado com a materialidade, com a concretude da vida, com a segurança, né, daquilo que a gente constrói e mantém. Então esse Urano aí, ele está checando essa forma de lidar, porque o Urano está relacionado com a energia eletromagnética. Então ele traz toda essa experiência muito mais acelerada do tempo, né? Como eu disse, que a gente vive a nível da internet, dos meios de comunicação. E junto com isso, a gente está recebendo toda essa condição diferenciada aí de partículas de luz. E o Greg Braden também aponta uma condição onde ele estuda a questão do campo eletromagnético, e ele percebe, através de estudos, né, que foram feitos, uma desaceleração do campo eletromagnético, uma diminuição, na verdade, desse campo, tendendo ao que ele chama de ponto zero. E o que representa isso energeticamente, psicologicamente para a gente? A gente está entrando numa zona de experiência onde as condições estão se mudando, estão sendo transformadas a nível da forma como a gente vive cada momento. Então, segundo Greg Braden e esses estudos, a Terra, o campo eletromagnético da Terra vai diminuindo, desacelerando, até chegar no momento onde pode ocorrer a inversão dos polos. Isso já aconteceu por diversas vezes, é um fenômeno natural, mas o que no meu modo de ver, onde implica isso a nível psicológico, na experiência do tempo, porque é isso que eu gostaria de pensar, né? Então, como que a gente lida com essa mudança na experiência do tempo? Porque uma grande reclamação, né, no consultório é como que eu vou lidar com todas essas informações, com todas essas requisições do dia a dia. E aí vale lembrar que uma das coisas muito importantes de a gente fazer, introduzir no nosso dia a dia, é ir para esse ponto zero interno, ir para esse lugar de quietude, esse lugar de zerar, de olhar para aquilo que não está servindo mais, né? Como eu disse no outro vídeo, deixar ir o que não serve mais. Então eu vejo que nessa nova experiência do tempo, a gente precisa começar a olhar o que realmente é essencial, o que realmente no dia a dia é importante de ser feito, que tipo de respostas realmente a gente precisa dar, porque senão a gente vai continuar à mercê de uma ansiedade, de uma angústia, de ter que dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? Com a necessidade de cumprir tarefas, um montante de tarefas muito maiores, numa condição de tempo menor, né? Então, inclusive é dito que a experiência que a gente tinha em 24 horas agora está sendo sentida como se fosse 16 horas. Não que está havendo uma alteração no relógio propriamente dita, mas a experiência, porque está tudo tão acelerado, né, que a gente está vivendo de uma outra forma. E esse direcionamento para o ponto zero, segundo Greg Braden, faz a gente poder experimentar uma outra condição do tempo que ele chama da quarta dimensão. A quarta dimensão é a própria experiência do tempo. Então, a gente vai refletir aqui, além dessa parada, desse ponto de quietude, como a gente pode ir lidando com essa mudança no dia a dia, né? Então, uma das condições a gente pode parar, olhar para aquela semana antes de simplesmente entrar na semana acelerada, correndo, desesperado para dar conta de fazer tudo. Dá uma paradinha, né? Coloca lá um papel na sua frente e coloca naquele papel quais são as coisas mais importantes e essenciais que eu preciso fazer naquela semana, né? Respira, dá um tempo para aquietar internamente, para olhar para aquilo, né? Para organizar aquela requisição que está sendo colocada, e aí se colocar de uma forma mais harmônica naquelas requisições. Olha, eu tenho
20 coisas para fazer, mas quais são as 5 primeiras coisas que são mais importantes de eu garantir? E na medida que a gente vai lidando psicologicamente de uma forma mais tranquila com o tempo, né, sem o atropelo, sem entrar no desespero, a gente vai tendo uma experiência de tempo diferenciada. E aí eu trouxe uma outra frase aqui que eu achei bem interessante, agora do Dalai Lama, né, que diz assim: só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Então, essa qualidade da experiência do tempo que a gente precisa buscar novamente. Porque, como a gente estava falando antigamente, né, a gente tinha uma experiência muito mais tranquila no tempo. Eu lembro como quando eu era criança, que a gente fazia os deveres de casa lá da escola, e aí depois ia todo mundo para a rua, todo mundo brincava, as mães sentavam na cadeira e ficavam conversando. E hoje quem tem esse tempo, né? Normalmente as pessoas saem correndo, pegam um trânsito, demoram um tempo enorme no trânsito, chegam também pegando esse trânsito quando voltam, né? Então a gente tem que aprender a usar esse tempo melhor, né? Tem algumas clientes minhas que começaram, ao invés de ficar estressadas com o trânsito, aprender alguma coisa, colocar um aprendizado de língua estrangeira. Então a pessoa está aprendendo inglês, ela coloca lá uma aulinha, coloca algum texto de reflexão para aquele momento. Então a gente precisa aprender a usar esse tempo de forma mais inteligente. Então, nesse sentido, eu vou ler um trecho do livro do próprio Greg Braden, né, que eu citei aqui, falando sobre a forma de lidar com essas mudanças. E o texto diz: os antigos essênios, em um texto que tem mais de 2.500 anos de idade, nos lembram da nossa relação com o mundo ao redor. Ele diz simplesmente que o mundo que nos rodeia, em que hoje vivemos, é nada mais, nada menos que um espelho do que nós nos tornamos a partir de dentro do nosso interior, do nosso estado do espírito. Se queremos ver a paz, a compreensão, a tolerância, compaixão, paciência e perdão a nível global, devemos nos tornar assim. Devemos nos transformar em nossos próprios professores e mestres. Assim, em nossas vidas diárias, em cada momento de cada dia, fazemos uma escolha que afirma ou nega a vida em nossos corpos em abundância. As nossas escolhas individuais geram a resposta coletiva para o futuro. Se queremos ver uma mudança coletiva benéfica, devemos individualmente ser essa mudança. Então aqui vai essa reflexão de como a gente pode entrar no nosso dia com essa atenção. Opa, pera lá, o que eu preciso fazer hoje? O que é essencial, né? Como eu posso me aquietar, como eu posso olhar para as coisas que me inquietam e soltar e deixar ir. E aí, com certeza, essa experiência de tempo, seja ela mais desacelerada ou acelerada, pode ter uma condição muito mais plena de sentido, muito mais plena de alegria, de propósito, que é isso que a gente está precisando nesse momento atual. Então, nesse sentido, no próximo vídeo eu vou fazer com vocês uma pequena meditação usando um cristal que se chama cristal Phantom. É um cristal que, quando ele estava em crescimento, ele vai criando marcas no cristal, como se fosse um cristal dentro do outro, como se fosse uma escadinha de cristal, né? E esse cristal Phantom, ele nos ajuda
a lidar com essa experiência do tempo, de estar acontecendo tudo simultaneamente, o que a gente chama da consciência multidimensional, das várias dimensões de percepção, desde as questões mais concretas e práticas, até a forma de sentir e perceber, a forma de lidar com o inconsciente coletivo, né, com as questões maiores de mudança. Então, nesse próximo vídeo, a gente vai exercitar com ele essa nova forma de lidar com essa experiência do tempo diante das mudanças. Então, eu agradeço a participação de vocês e gostaria de pedir para quem gostou desse vídeo, dessa reflexão, de deixar aqui o seu joinha, que ajuda muita gente a divulgar o canal. Quem ainda não se inscreveu, pode se inscrever lá, tem o ícone para se inscrever e compartilhar com as pessoas para a gente conseguir ter esse olhar um pouco mais expandido, né, na forma de a gente lidar com o nosso dia a dia. Então eu agradeço e até o nosso próximo vídeo. Um lindo dia para vocês.